Olá, gente! Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa Cultivando no Quintal. E hoje eu vou falar sobre as minhas agavoides. Gente, eu quase não tenho agavoide. Mas a Eliane, beijos Eliane! A Eliane Lobo pediu que eu falasse do meu cultivo de agavoide, porque ela disse que ela não consegue cultivar. Eu tenho pouquíssima, tenho das mais simples, mas como a Eliane pediu, eu vou falar um pouco aqui das minhas, como que eu cultivo. Talvez eu tenha facilidade porque elas sejam fáceis de cultivar mesmo, ou talvez possa ter alguma dica aqui, né, para ela. Eu vou começar pela rubela. Para quem não sabe, a rubela também é um agavoide, não parece, mas é um agavoide. É a única agavoide que eu tive problema aqui no meu cultivo. Eu nunca perdi um agavoide das que eu tenho, mas eu tive alguns problemas e eu vou falar cada um deles. Então, com essa rubela, ela fungou muito e ela começou a ficar feia, amarelada, enferrujada. Daí eu cortei. Ela estava plantada numa lata e eu cortei, deixei ela enraizar e aí a lata ficou vazia, né? Aqui é assim, saiu no vento, perdeu o assento. Então, eu plantei outra planta na lata. E quando eu voltei a plantar esta, eu plantei nesse vasinho de cimento. E agora ela está bem bonita. E aí eu percebi que ela não estava gostando da lata, porque ela não deu fungo mais aqui nesse vasinho de cimento. E antes ela fungava, mesmo sem chuva, sem excesso de água, ela ficava fungando. E agora ela faz tempo que ela não funga, né? Apesar que agora estamos no inverno. A outra também que eu tive uns probleminhas, essa aqui eu não tenho ID, gente, é uma agavoide também. Mas essa aqui eu não tenho ID. Também tive o mesmo problema com ela com a Dionisos, que foi o problema de apodrecer as folhas, porque eu cultivo ao tempo e o verão chuvoso aqui eu tenho muita dificuldade com essas plantas. Mas aí eu comecei a fazer o seguinte, quando elas começam a dar problema, eu corto e guardo onde não pega chuva, sem vaso, sem nada. E aí, quando passa o período chuvoso, aí elas já estão enraizadas e eu volto com ela pro vaso. Aqui elas estão feias assim, porque eu replantei e eu retirei as raízes, então elas estão assim. Outra coisa que eu percebi também das Dionísio e outras agavoides, é que aqui no meu local elas não gostam do sol pleno total, né? Gosta de sol, quer dizer, gosta de sol pleno, mas não o sol muito quente, então eu preciso colocar um sombrite. Eu coloco o sombrite 50%. Lembrando que sol pleno é o sol acima de 6 horas, não importa a temperatura, a quentura dele. O sombrite diminui a temperatura, gente, não o sol. Então, o fato de ter sombrite não significa que não é sol pleno. Sol pleno é sol o dia inteiro, né, acima de 6 horas. A Fabiola também, eu tive o mesmo problema com ela, né, que a Dionisa, aqui também ela tá replantada, mas por causa de excesso de água. Então, entre a Fabiola e Dionisos e a todas as que eu tenho, para ser sincera, os problemas mais graves que eu tive com elas aqui foi excesso de água, e não excesso de água que eu molhei, é por causa de chuva. Aqui eu tenho umas Dionisos aqui, ó, como que ela está bem brilhante, aqui o sol é filtrado por sombrite, aqui ela pega, o sol começa desde a parte da manhã e vai até a tarde, e elas ficam bem bonitas aqui. Mas quando vem o período de chuva, aí se eu quiser ficar com elas, ou eu tenho que arrumar um local coberto, ou eu faço da maneira que eu falei, que é tirar as raízes e colocá-la numa bandeja onde não pega chuva, porque aí ela não apodrece. E o único problema é que a gente está sempre recomeçando, né? Aí passa a chuva, aí a gente tem um agavoide pequeno, mas é o jeito que eu consegui cultivá-las. Aqui eu tenho outra sem ID também. As minhas agavoides são todas as baratinhas, essas que a gente compra aí em supermercado, a gente compra em qualquer floricultura, né? Não são plantas de coleção, mas aqui eu tenho uma Christmas, né? Essa eu acho que foi das mais carinhas que eu comprei na época. Na época que a gente pagava R$ 5 em um pote 6 de suculentas, eu paguei 10 nessa. E olha como que ela já multiplicou. O único problema que eu tive com ela também foi o excesso de água, mas eu nunca perdi. Nenhuma despetalou toda, é só algumas folhas. Então, à medida que eu via que estava com muita água nas folhas, as folhas de baixo apodrecendo, eu já tomava uma atitude que é a que eu acabei de falar, né? Que é de cortar.
Mas essa aqui, ela desenvolveu bastante. Então, esse ano ela já está, ficou bem adaptada. Eu não precisei cortar, não precisei, deixei ela no lugar que estava. A única coisa que eu observo também, né, é a questão do substrato airado e pouco substrato. Aqui ela está numa cuia 13 e aí o substrato é pouco. Então, elas aguentaram ficar na chuva, elas não tiveram problema. E na bacia onde que eu coloco mais substrato, eu coloco na bacia de cimento, que também é um local que eu consegui cultivar sem ter que ficar cortando. Mas aqui na cuia de plástico foi a maneira que eu consegui encontrar que deu certo, foi de não colocar tanto substrato. Essa época elas florescem muito. Aqui é uma crisma também, né? A mesma dessa que eu acabei de mostrar, porém essa aqui ela tem mais substrato, então ela tá menos estressada. E olha como que ela brota. Então aquelas lá todas são filha dessa aqui. Essa foi a minha primeira, né? Que eu falei que eu comprei por R$ 10 no potinho 6. E aí, já tem ela há muito tempo. Essa bacia aqui é uma bacia de cimento. As únicas que estão destacando aqui com coloração é esta Frank Heinel, que é essa vermelhinha. Que essa aqui é uma Gilva. A Gilva aqui, ela nunca fica colorida, né? Fica sempre verde. Somente a Frank Heinel, que é a que eu tenho aqui colorida. Essa Frank Heinel, ela veio para mim lá do jardim da Diva Almeida, Suculentas e Mais. E foi folhinhas. Então, elas brotaram. E hoje eu tenho essas 3 mudas aqui. Depois, eu comprei uma no supermercado, achando que fosse uma outra diferente. E pelo que eu percebo aqui, é uma Frank Heinel também. Olha, tá ficando da mesma cor. Essa eu plantei no copinho de isopor. Comprei ela no pote 6. E aqui no potinho de isopor também ela tá indo muito bem. Ela não teve problema nenhum. E o que eu evito mesmo é regar demais. Então, são plantas que eu controlo mais a rega. Sabendo que as agavoides, todas que eu tenho aqui, né, eu acho que a maioria delas, elas têm as folhinhas bem cheias de água mesmo. Então, são plantas que a gente tem que observar aí a questão de rega. Eu rego sempre que o substrato seca, mas eu não me preocupo se ficar mais tempo, assim, por exemplo, secou hoje, eu fico até uns 2 dias sem regar e elas não ficam feias. Seca algumas folhas embaixo, mas assim, com isso eu tenho conseguido cultivar elas sem melar a folha. Então, é uma planta que eu acho muito fácil de cultivar, né? Não tendo chuva, mas a partir do momento que começa a chuva, aí já não é fácil para mim. Aqui eu tenho uma Gilva cristata, essa aqui também veio lá da Diva Almeida, uma mudinha pequena. E hoje ela cresceu bastante, eu precisei cortar ela, né? Porque eu fui arrancar, ela quebrou as raízes. Aí eu fiz a poda, tirei todas as raízes e replantei. É uma que eu falei para vocês que eu estava com medo de replantar e ela modificar, né? Ficar normal, comum, porque ela costuma nascer várias mudas. Eu acho que a da Diva Almeida ficou comum, acabou tirando a parte, desmanchando, né? A parte cristata, e eu tava com medo de mexer na minha e acontecer isso, mas não foi possível. Eu precisei tirar, né? Replantá-la. Voltei com ela para esse mesmo vaso, mas eu retirei todas as outras que estavam aqui, ó. Essas aqui são as normais, né? Que estavam lá. E perceba que elas estão sem o miolo, porque elas deram flor central. Não sei se teve alguma coisa a ver com o vaso, mas todas as normais que estavam junto, que deram flores no centro. E aí isso também não é um problema, né? Porque elas brotam laterais, ó, faz vários brotinhos, inclusive essas mudinhas que vocês estão vendo aqui do lado, todas foram das que perderam o miolo, né? Com a haste. E aí deu essas mudas, então deu essa bacia cheia aqui, só de Gilva normal, sem ser cristata. Vamos acompanhar, né? Ver se a outra vai continuar cristata, se vai ficar como era. Ai, gente, eu esqueci de mostrar aqui. Tem uma outra diferente aqui, que é a estrela, que é a minha primeira gavoide, a primeira que eu comprei. E, para ser sincera, gente, essas, fora a Frank Heinel, estão todas iguais aqui, ó. Essa aqui é estrela, eu sei que é estrela. Elas são diferentes, sim, mas se você olhar aqui nessa bacia, você não vai perceber diferença, com exceção da Frank Heinel, que são as vermelhas, né? Mas as outras, né? Diga para mim, tem alguma diferença? Eu não vejo, para mim então são todas iguais.
E no cultivo também são todas iguais, gente, tanto a Frank Renner quanto as Christmas, Estrela, Gilva, tudo eu cultivo da mesma forma, só evitando o excesso de água, evitando com isso, né, eu evito o excesso de substrato, né, quando é vasilha de plástico. Nesse caso aqui, ó, tá com substrato normal, né, uma bacia de 30 centímetros cheia de substrato, mas como é cimento, nessa aqui eu não coloquei o plástico que eu coloco sempre um filme de PVC, né, um plástico filme, para impermeabilizar a bacia. Nesse caso aqui eu não coloquei, porque eu sei que as agavoides elas não precisam sentir tanta água, então elas estão muito bem mesmo na bacia de cimento. Outra coisa que eu notei também, a gente colocando todas elas juntas também vai muito bem. Aqui tem outra aqui que eu acho que é uma estrela. Todas essas estrelas que vocês estão vendo eu comprava com a esperança de um dia conseguir garimpar uma lipstick. Porque quando a gente compra pequenininha, a gente não tem muita noção, gente, de qual que é. Principalmente as agavoides, né? Só depois de bem adulta que a gente percebe mesmo a identificação. Essa aqui eu comprei também achando que fosse uma das mais raras. Também não sei qual que é a ideia, mas essa aqui não é a estrela, é uma diferente. E aí, até que enfim, eu consegui uma que agora eu acho que é a lipstick, né? Diga para mim se vocês acham que é a lipstick, mas eu acho que sim, só não tá colorida. Eu vi que tem uma ebony também, que parece um pouco, né? Mas vamos ver se vai colorir. Esse ano não fez frio aqui, então provavelmente não vai colorir. É uma planta que precisa de bastante frio para ficar colorida. Mas eu acho que dessa vez eu acertei. Eu acho que essa vai ser a lipstick. E que não, se não for, é uma dessas... Agora não é mais cara, né? Mas antigamente esse tipo aqui era um pouquinho mais cara. A estrela era a única mais barata, estrela. E eu acho que a Red Chips também era das mais baratas, né? Aí hoje tem bastante mais baratos, mas eu nunca comprei assim a gavoide. A gavoide sempre foi uma espécie mais cara, né, de suculentas. Então, por isso eu tenho poucas agavoides. Não sou a pessoa mais indicada aí para falar de cultivo de agavoide. Só estou falando do cultivo aqui das minhas porque a Eliane pediu. Então, as minhas conclusões finais para resumir: cultive a agavoide com substrato mais aerado, um substrato que seca rápido, em vasos que não retém muita umidade. Cultivar ao sol, mas evitar o sol escaldante. Se não tiver a opção como colocar um sombrite, opta pelas 4 primeiras horas de sol do dia, aquele local, né, onde o sol começa desde de manhã e vai até umas 11 horas no máximo. As agavoides são suculentas que tem o desenvolvimento bem lento, então a cultivada ao sol muito quente acaba atrasando mais ainda o desenvolvimento, acaba secando muitas folhas de baixo. Para uma planta que tem desenvolvimento lento, ela nasce uma folha e seca duas de baixo, então você nunca vai ver aquela planta bem desenvolvida e bonita. Outra coisa também é não plantar agavoide em arranjo com outras suculentas que não requer o mesmo cuidado. Então, se for colocar agavoide junto com outras plantas, observe se todas têm as mesmas exigências, inclusive, sobretudo, quanto à moderação da água. E agora, gente, eu tenho mais um valeu demais dessa semana, do último vídeo passado. A Margarida Correia, hoje eu não vou falar adulta, eu vou falar Correia, deixou valeu demais no vídeo passado. Muito obrigada, Margarida, Deus abençoe sempre. Grande beijo para você e para todos que ficaram até aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!